Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu quero abordar um assunto que está em alta. Eu quero falar sobre a questão da inspeção veicular obrigatória. Esse assunto tomou conta das redes, né? Tomou conta dos grupos, dos fóruns de carro, principalmente pessoal que tem carro antigo. Esse assunto tomou conta dos grupos em geral, né? Aqueles que digam que isso aqui é mais uma forma do governo arrancar dinheiro do povo, aqueles que defendem com moderação, aqueles que não têm opinião definida, aqueles que são mais extremistas dizem que acabou o carro, diga adeus ao seu carro, essa coisa toda. Então eu queria falar um pouco sobre isso, que é um assunto muito importante. E eu também que tenho um carro mais antigo, tenho um carro antigo, né? Eu também tenho que me atentar a essa questão, né? Se eu tivesse um carro zero, ou novo, que ainda tivesse na garantia, que ainda tivesse fazendo as revisões na concessionária, qualquer coisa desse tipo, eu não precisaria estar tão preocupado. Aliás, eu nem deveria ter com que me preocupar, né? Porque afinal de contas eu estou levando na concessionária para fazer as revisões devidas, segundo o fabricante exige, enquanto ele tiver a garantia. Obviamente, presumo eu que às vezes não fazem, tá? Tem casos aí de que tem concessionária que não faz as revisões direito. Presumo eu que esteja sendo feito tudo que seja de extrema necessidade de itens importantes do carro, né? Os de extrema necessidade e os itens importantes: freio, velas, fluidos, óleo e tudo mais, né? Então, meu carro não tem que ficar emitindo poluentes, né, mais do que o permitido. Meu carro não tem que apresentar nenhum tipo de anomalia. Mas no caso, eu tenho um carro antigo, né? Eu tenho um carro que já não mais se adequa a esse cenário de um carro novo, relativamente novo, que ainda está na garantia. Vou perder meu carro? Não, não vou. Só vai perder, vamos usar o termo mais simples para que as pessoas mais simples entendam. Você só vai perder seu veículo se você não cuidar do seu carro. Isso aí é natural. Isso aí não é inspeção veicular obrigatória que vai causar isso, tá? Mais hora menos hora você vai perder. Um carro sem manutenção, ele tende a ir para o fim de vida mesmo, porque chega um momento que as peças já estão tão desgastadas que o motor para, trava, arrebenta, estoura a correia, o carro simplesmente para de funcionar e aí é fim de vida, né? Se você não arrumar, muitas vezes, dependendo do carro também, o custo de manutenção dele, o custo de uma ressuscitação dele é tão alta, né, que acaba fazendo com que você mate de vez o carro, né? Perca o carro porque não vale a pena consertar. Então, galera, a questão aqui é o seguinte: você não vai perder o seu carro por causa da inspeção veicular obrigatória. O que ela vai fazer, na verdade, devemos ser sensatos nesse quesito. O que ela vai fazer é tirar veículos sem condições de estarem rodando das ruas temporariamente, até que os proprietários resolvam os problemas, ou definitivamente, caso o proprietário não esteja nem aí, não tenha condições de arrumar e apenas tenha aquele veículo apenas para uso, né? Somente para uso, não faz nenhum tipo de manutenção. O carro está numa situação que não passa na inspeção, a pessoa não tem condição de fazer, então não vai conseguir manter o carro regular. Mas a gente sabe que isso é um processo que vai levar muito tempo para poder ser efetivo no país. Porque se hoje em dia a gente já vê muitos carros aí rodando sem documento, né? A gente vê principalmente essas cidadinhas mais em regiões de interior ou regiões mais afastadas de grandes centros, né? A gente vê aí carro que roda sem documento,
carro rodando em péssimo estado de conservação. Aqui mesmo na minha cidade tem uns carros aqui que rodam caindo aos pedaços. São verdadeiras sucatas ambulantes, sabe? É de gente que mexe com reciclagem ou de gente que faz algum tipo de serviço e tem o carro mesmo para trabalho. O carro é moeção total, né? Então os carros funcionam mal e porcamente, né? Mas tem muito caso. E não vai ser a inspeção veicular obrigatória que vai fazer com que eles saiam das ruas assim de imediato. Isso é um processo que vai levar tempo, porque precisa se montar todo um esquema, né? E isso aí não é uma coisa tão simples. Estão se falando aí da obrigatoriedade da inspeção veicular a partir de 2019, né, em todo o país até 2020, porque isso é uma coisa, galera, que já existe no Código de Trânsito Brasileiro. O CONTRAN já tinha criado isso quando criou o novo Código de Trânsito Brasileiro, só nunca entrou em vigor. E agora está entrando em vigor. Agora o CONTRAN, o DENATRAN e os órgãos competentes federais resolveram colocar isso em vigor. Mas já existem alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde existe a inspeção veicular obrigatória. E nem por isso você deixa de ver carros em péssimos estados de conservação rodando. Mas você vê que é efetivo. De alguma forma é até efetivo. Há quem diga assim, mas isso é uma forma do governo arrancar mais dinheiro do povo. Bom, eu tenho que concordar em partes com pessoas que têm esse pensamento, mas em partes, e bem pouca parte, porque assim, depois do que a gente viu hoje, né, na quarta-feira, hoje são 24 de janeiro, né, depois do que a gente viu hoje, a gente vê que esse país tem jeito. Então, ainda há de se pensar que pode ser que, diante do que a gente vê aí de corrupção, essas coisas todas, pessoas, empresas, empresários, governos se beneficiem dessa questão da inspeção veicular obrigatória, né? E às vezes seu carro está em condições de passar na inspeção e eles arrumam lá alguma coisa para que seu carro não passe, porque alguma oficina que se credenciou lá com o espaço de fiscalização, né, que faça o serviço, que eles saem ganhando com isso. Pode acontecer, até porque é o seguinte, não existe Detran em todas as cidades brasileiras. O Detran, ele é responsável pelos veículos, documentação de veículos, por emissão de CNH, de carteiras, de autorização, licenciamentos, coisas todas, de tributos, de multas, etc. Mas não é em todo o território nacional que ele atua com poder de fiscalizador, né, na sua plenitude. Igual Brasília, por exemplo, que existem agentes, viaturas, etc., que circulam tal qual a polícia militar, o batalhão de trânsito, né? Eles circulam, fecham vias, coordenam coisas, multam, né? Tem poder fiscalizatório pleno. Não é todo lugar que é assim no país, né? Então você não tem estrutura de Detran para fazer fiscalização em todo lugar. Então o CONTRAN vai credenciar, né? Vai estar contratando empresas que vão se credenciar para atuarem nesse nicho, né? E elas vão dispor da estrutura necessária para poder estar atuando no nicho do sistema de fiscalização, né, veicular. A questão toda é o seguinte: você manter o carro em ordem, você manter o seu carro em ordem é benefício para você. Agora você não tem que pensar assim, agora ferrou, porque agora vai ter fiscalização veicular obrigatória para todo tipo de veículo e eu vou ser obrigado a ter que fazer tudo do meu carro, a manter meu carro como se tivesse acabado de sair da concessionária ou da fábrica, sei lá, porque senão eu não passo na inspeção. Não tem que ver dessa forma, você tem que ver da seguinte forma: você tem que ver que isso é benéfico para você.
Manter o seu carro em ordem é segurança para você e sua família. Manter os pneus em ordem, manter tudo em ordem é item de segurança para você e para sua família. Agora, uma coisa que é bem certa, que se deve levar em consideração, que uma vez falaram isso para mim e eu depois fui refletir sobre isso e a pessoa está correta de razão, é que é o seguinte: você tem que colocar na balança o que realmente é importante, né? Se é ostentação ou se é você ter um bem porque você precisa e aquele bem tem que te servir tal qual, né? Então, se você tem um carro porque você precisa do carro, eu tenho plena consciência disso. Eu tenho meu carro e ele precisa estar em ordem. E eu preciso batalhar para que ele esteja em ordem. Eu não posso relaxar com o meu carro. Eu não posso deixar o meu carro simplesmente sem manutenção, sem fazer troca de óleo adequada, sem fazer as coisas que tem que ser feita. Eu não posso jamais fazer isso. Só porque eu tenho um Tempra SW. Faço parte do clube do Tempra SW. Legal. E daí? E daí? Eu tô só ostentando. Tá, enfeite de jardim? É isso, enfeite de jardim. Fica ali pra eu dizer que eu tenho, pra eu poder participar de grupinho lá, mandar fotinha, falar que tenho, tal. Mas aí eu vou num encontro que vai acontecer em Brasília, no parque da cidade, de carro antigo. Aí no meio do caminho tem uma blitz, o meu carro é apreendido porque tá com pneu careca, porque tá cheio de problema, porque não, eu tenho um carro. Mas e daí? É preciso que se tenha essa consciência de que você tem que fazer a devida manutenção do carro e manter ele em ordem. E agora, com a inspeção veicular obrigatória, o que vai acabar acontecendo é que você obrigatoriamente vai ter que manter o carro em ordem. E você vai ter que ponderar. Se você não tem condições de manter o carro em ordem, você pondera. Você deixa, se é uma coisa que você tem, que você tem por gosto, por prazer, porque você quis ter e foi lá e batalhou por isso, que é o meu caso, eu pondero. O momento tá difícil? Tá complicado? Tá. Meu carro tem condições de ficar rodando? Não tem. Porque precisa fazer algumas intervenções diante de um serviço mal feito. Beleza, eu não estou usando o meu carro. Eu tenho que ter consciência disso, tenho plena consciência disso, e vou me readequando da mesma forma quando ele passou os 11 meses na oficina. Eu não tinha o carro, eu me virei sem ele. Então hoje eu tenho que continuar me virando sem ele, sem depender totalmente dele, porque eu sei que ele precisa de fazer manutenções, precisa de fazer algumas coisas que no momento não tem disponibilidade para tal, né? Então eu tenho consciência disso, mas muitas pessoas não têm. Talvez essas pessoas achem um absurdo essa questão da inspeção veicular obrigatória, porque sabe que agora para poder andar na rua com a sua lata velha, literalmente, vai ter que andar em ordem, vai ter que deixar de ter uma lata velha, ele vai ter que passar a ter um carro, um veículo. E isso demanda de custo. Aí eu vejo essa questão da inspeção veicular obrigatória no Brasil com um ponto positivo. Porque isso a médio e longo prazo, isso vai surtir efeito no meio ambiente, nas nossas ruas e para as pessoas. E efeito positivo. Que a partir do momento que você começa a tirar das ruas veículos que rodam sem condições, é segurança para todo mundo. Para todo mundo. Pô, aqui em Brasília uma vez, alguns poucos anos atrás, uma pessoa morreu de graça numa parada de ônibus no Eixinho. Por que ela morreu de graça? Porque ela estava lá esperando o ônibus dela sentadinha na parada bonitinha. E um veículo puxando um reboque que estava sem a devida manutenção,
passou que ali no Eixinho, quem conhece Brasília, nas pistas costumam ter algumas bocas de lobo de escoamento de água fluvial. Ele estava na faixa da direita, a uma certa velocidade, ali é cheio de pardal, a velocidade ali é 60, e 60 é uma velocidade considerável, né? E ele passou dessas bocas de lobo, que elas são meio rebaixadinhas algumas, né? E a roda do trailer se soltou. E ela foi arremessada, acertando a parada de ônibus, acertando em cheio a pessoa que estava lá aguardando o seu ônibus. Depois foi constatado que era falta de manutenção. O trailer sequer tinha um sistema de freio. E a roda estava presa apenas por 2 parafusos. Então, essas coisas assim, a gente fica pensando, olha a dor que causou uma família inteira. Uma pessoa que poderia estar aí viva hoje, continuando vivendo numa boa, teve a sua vida ceifada por causa dos outros, de gente que ela nem conhece, que foi negligente com a questão da manutenção dos seus veículos, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já tenho perdido o sono porque não consegui resolver o problema do pneu do meu carro que sumiu. E ainda mais depois que eu descobri que o pneu que colocaram lá é um pneu remold que já está nas últimas, que está abrindo a banda todinha. Aí é que eu ando perdendo o sono mesmo, né? Porque é risco. Que seja para eu ir ali na igreja que é perto da minha casa no domingo à noite, é risco. É risco para mim, para o meu carro, para as pessoas que estão na rua, de acontecer qualquer coisa. As ruas aqui estão uma maravilha, né? Cheia de remendo, quando não tem buraco, estão cheias de remendo. Então eu tenho que ponderar sobre tudo isso. A inspeção veicular obrigatória, ela nada mais vai fazer com que você seja obrigado a cuidar melhor dos seus veículos. É basicamente isso, tá? A gente pode pensar, por viver num país corrupto, qualquer coisa assim, que alguém possa vá se beneficiar com isso e que vão arrumar empecilhos, e a ideia é tirar os carros velhos, você dar adeus pro seu carro. Não, não é bem isso, né? Existem estados sérios, existem empresas sérias, e tenho certeza que vai ter muita empresa séria por aí que vai cumprir com, como dita as regras, né? E você vai ter que manter o seu carro em ordem. E quando isso virar coisa do cotidiano, as pessoas vão começar a ver que, nossa, é comum. Só que no Brasil, infelizmente, você precisa obrigar as pessoas a fazerem as coisas, porque se você não obrigar, as pessoas não fazem. Elas relaxam e deixam pra lá. Por que vocês acham que tem tanto pau velho andando no meio das ruas? Por que tem tanta lata velha andando em muitas cidades por aí? Aqui na minha mesmo. Por que você acha que você vê carros caindo aos pedaços? Sem lanterna, com porta-mala amarrado com arame, para-choque pendurado, pneu careca, cheio de ferrugem, tudo podre. E tá rodando. O câmbio às vezes não tem nem embreagem mais, é caixa seca, né? Isso quando tem câmbio, quando não tem só 2 marchas, né? Como eu vi um Del Rey aqui, coitado, que tava penando para subir minha rua aqui, porque é uma subidinha aqui, a rua do lado tava penando para subir, porque o câmbio já era, a embreagem já era. O carro tava caindo aos pedaços, mas tava era uma Belina, não era nem um Del Rey. Tava com lixo, com um trem que a pessoa tava carregando até para cima do teto, tinha sobrepeso, inclusive, estava se arrastando no chão, né? Isso põe em risco outras pessoas. Uma roda que solta, um trem que escapa,
né? Um carro desse que quebra numa rua dessa aí de velocidade, numa pista com maior velocidade, um carro desse quebra, meu. Aí o que vem atrás não vê porque o cara não tem luz, não tem sinalização, não tem nada. Aí o cara simplesmente pega, do nada ele para, o outro vem atrás com o seu carro lá bonitinho e não consegue frear. Aí pimba, já foi um. Isso quando não vem outros atrás e vem um engavetamento. Isso é um problema. Depois da obrigatoriedade dos faróis, as pessoas estão fazendo de tudo para manter o farol dos carros ligado. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu já vi uma Kombi aqui, que eu não sei o que o cara fez. O cara botou uma lanterna dentro do farol da Kombi. Pôs uma lanterna. Por quê? Porque o cara pega a rodovia aqui, que corta aqui a cidade, os pardais vão ver o reflexo da luz e vão achar que o farol está aceso. Porque nem farol não tem, tem só aquele ar interno, o cara botou uma lanterna lá. Em um dos lados. O outro lado ainda está funcionando. Mas, pra vocês verem, por causa da obrigatoriedade dos faróis, os carros só estão rodando com farol. É muito comum você ver carros andando por aí, aqui na minha cidade mesmo, que não tem nem... Não é só carro não, tá, galera? Moto, caminhão, ônibus, que não tem nenhuma iluminação traseira. Às vezes tem só farol alto, mas de dia anda com a luz alta. Mas à noite você vai ver, não tem uma iluminação traseira, não tem seta, não tem luz de lanterna, não tem luz de ré, não tem luz de freio. Você tem que ficar adivinhando se a pessoa vai, que hora que a pessoa vai frear. Como eu já conheço as ruas aqui onde eu ando com meu carro, eu já tenho essa, eu já sei mais ou menos onde tem quebra-mola, onde tem pontos que a pessoa pode frear, mas é agoniante você andar nas ruas e ver pessoas sem sinalização. Esses dias eu tava andando numa rua aqui, brincadeira. Eu também me confundi. Eu e as pessoas que estavam no meu carro, minha esposa e minha irmã que estavam no meu carro, a gente achou que era uma moto vindo no sentido contrário. Eu fui de boa, ainda bem que a rua era larga, que tinha carro parado dos dois lados. Eu fui de boa. Olha, se a rua não fosse larga, era um Fiat Uno com um farol queimado. Tava parecendo uma moto, porque tava só o farol do lado direito aceso, né? E era um carro preto de noite, com a pintura toda estrupiada, né? Já, a pintura tava muito ruim. Então, na hora que bateu o farol do meu carro, não fez tanto, de longe deu a impressão de ser uma moto. Quando chegou perto que eu vi que era um Fiat Uno. São situações assim que deixam você doido de pedra. Como é que pode? Uma lâmpada de farol é tão barata, é tão fácil trocar. Mas o que a inspeção veicular obrigatória vai fazer é tirar das ruas essas pessoas que não cuidam dos seus carros. Aí nós vamos começar a ver carros rodando em condições muito melhores, principalmente carros mais antigos. Não é que você vai perder seu carro, não. Essa conversa de que você vai perder seu carro por causa da inspeção veicular obrigatória, isso aí é conversa para boi dormir. Isso é lorota, tá? Isso é para causar pânico. Eu tenho visto gente falando isso nos grupos de carros mais antigos, etc. Falando, agora vai perder, agora vai ser, mas não tem para arrancar dinheiro. Olha, pode até ser que no fundo seja uma coisa, mais um negócio para arrancar dinheiro, mas o que é certo é que a médio e longo prazo a gente vai começar a ver uma mudança da forma das pessoas cuidarem dos seus carros. Aquela propaganda da Ipiranga que dizia que brasileiro é apaixonado por carro é uma das propagandas mais mentirosas que eu já vi. Porque se você olhar, é uma minoria que gosta de carro, realmente gosta de carro. Porque existe uma diferença entre você ter carro e você gostar de carro. Porque quem gosta de carro cuida. Quem tem carro não tá nem aí. Tem, para falar que tem. Eu vejo os pirateiros fazendo transporte pirata aqui na minha região aqui. Eu vejo cada carro relativamente novo, carro com 10 anos de uso, com 5 anos de uso, com 4 anos de uso, sabe, uns Palio, uns Gol, uns Peugeot, uns negócios assim, e uns Uno, aqueles Uno quadradinho, até um desses modelo atual, simplesmente tudo detonado,
Porque roda, 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 roda mais que tudo. O cara parece que tá espremendo limão, espreme até onde não dá mais para poder fazer dinheiro, ainda fazendo coisa errada. Então você pega um transporte pirata desse aí, você não tem garantia de que o carro é bom, você não tem garantia de que ele está com as coisas em ordem, que está tudo em ordem. Aí você sofre um acidente aí, às vezes perde a vida, ou você fica com sequelas gravíssimas porque estava andando num veículo sem condições de uso. Né? Isso acontece com ônibus coletivo. Então a inspeção veicular obrigatória, ela tem, no fundo, ela tem como objetivo fazer com que as pessoas passem a realmente cuidar dos seus carros, cuidar dos seus veículos, para que eles fiquem rodando em ordem. A inspeção veicular obrigatória não vai pedir nada diferente do que é o correto para um carro funcionar. Só vai exigir que o seu carro esteja em condições de rodar, com pneus bons, com sistema de freio funcionando, né? Com sistema de iluminação funcionando como tem que ser, faróis, luz de presença, farol baixo, farol alto, setas, as lanternas traseiras, no caso luz de ré, luz de freio, né? Alguns carros, como o caso do meu, tem a famosa luz auxiliar, né? Que eles falam que é luz de neblina, mas é uma luz auxiliar. Eu gosto de usar quando estou na rodovia, porque deixa bem mais visível o meu carro, que ele acende tanto em cima quanto embaixo, né? As lanternas, então fica bem mais visível. Eles vão checar isso. A emissão de poluentes, se o seu carro não está emitindo mais certos tipos de gases nocivos ao meio ambiente do que o que é aceitável, né? Do que o que é permitido. Se o seu carro não está com problema de vazamento, essas coisas que podem causar danos aos outros no meio da rua. É isso que a inspeção veicular obrigatória vai exigir. É isso que ela vai procurar no seu carro. Se o seu carro tiver ok, tiver com uma mecânica ok, com funcionamento ok, com tudo ok, você não vai ter problema para poder pegar o documento do seu carro todo ano. Basta que esteja ok. Agora, para que isso não se torne uma dor de cabeça, é preciso que você adote a política de manutenção preventiva. Trocar óleo no tempo certo, trocar filtros, fazer a troca das correias no tempo certo, trocar velas no tempo certo, manter a mecânica do carro todo em ordem, e sempre que queimar a lâmpada, você colocar uma lâmpada nova. Não é difícil trocar uma lâmpada, gente. É muito simples, na maioria dos carros, você trocar uma lâmpada. Você mesmo pode fazer, se você não tiver condições de pagar para alguém poder fazer. E uma lâmpada hoje, ela custa barato. Você compra uma lâmpada aí de um polo aí para seta, ou uma lâmpada de 2 polos aí para luz de lanterna traseira, R$1, R$2. É muito barato. Entendeu? É muito barato o valor de uma lâmpada para você deixar ela queimada, tomar uma multa e ainda causar problema para os outros. Porque uma ausência de luz traseira, por exemplo, num carro com cor mais escura de noite, você não vê que o cara parou e você vai e bate na pessoa. Olha só o transtorno que você gerou para outras pessoas que não tem nada a ver com você, né? Que nem te conhece, não tem nada com sua vida. Então, a inspeção veicular obrigatória, ela vai proporcionar isso, né? Que os veículos agora andem em ordem e não mais circulem em nossas vias veículos em péssimas condições de uso. Mas vai demorar um pouco para que isso realmente seja efetivo, tá? De início vai ter muita resistência, como foi a questão do farol, né? De início vai ter gente falando que isso aí, vai ter gente inventando lorota, como fizeram com o caso do farol, que fala, porque isso não resolve. Resolve sim, foi comprovado cientificamente que resolve sim. E lá fora não existe obrigatoriedade do uso do farol, não existe a obrigação, porque as pessoas, elas já são naturalmente instruídas na autoescola, já são instruídas pela questão cultural de que elas têm que andar desse jeito. Então elas andam com o farol ligado. Não precisa ninguém dizer que ela é obrigada a andar. Ela anda porque ela sabe da eficiência disso. É por isso que não é obrigatório, porque as pessoas já têm isso consigo. Elas já carregam isso consigo quando fazem autoescola, quando fazem
todo o preparatório para tirar a carteira, para ter sua habilitação, para ter o seu carro, elas já são instruídas a importância disso. Não é porque é obrigatório. Ninguém fala, olha, você vai tirar a carteira, é obrigado você andar com o farol ligado na rodovia, tá certo? Ninguém fala isso. Eles mostram comprovadamente por métodos científicos que qual é a importância de se andar com o farol ligado nas rodovias. E ponto. É isso que acontece. Aí tem gente que vem aqui e faz vídeo falando que lá fora não é obrigatório, faz um negócio tão mal feito que a pessoa acha assim, poxa, estão me obrigando a fazer um negócio que é desnecessário. E na verdade não é. Há comprovação científica da importância e de que isso funciona. A diferença é a questão de cultura, que aqui no Brasil tem que se obrigar as pessoas a fazerem as coisas para que elas entendam a importância disso. Lá fora não precisa obrigar, nos países evoluídos não precisa obrigar ninguém. Elas já são instruídas por meio da educação a fazer isso. Essa é a grande diferença. Por isso que lá nos países desenvolvidos as coisas não são obrigatórias. Elas são instruídas as pessoas por meio da educação. As pessoas já são conscientizadas da importância de tais ações. Essa é a diferença, né? E daqui a médio e longo prazo as pessoas vão sentir que essa inspeção veicular obrigatória vai ser apenas mais uma questão, uma ação de rotina para você poder pegar o documento do seu carro. Beleza? Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu fui rumo aos 1000 inscritos aí. Valeu!